Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês qual é a maneira mais rápida e eficiente de perder peso e emagrecer, cientificamente comprovado, tá? Baseado em ciência, porque eu sou médico, trabalho na área de medicina esportiva e nutrologia e vou apresentar para vocês os principais aspectos que a gente precisa levar em consideração para conseguir ter um resultado desse, tá? Além disso, eu também tenho uma certa experiência com fisiculturismo, já competi. E por que eu estou falando isso? Porque o fisiculturismo é um esporte que a gente leva ao extremo a questão do emagrecimento. Então a gente precisa ser eficiente do ponto de vista do esporte para conseguir perder gordura sem perder massa muscular, ou perdendo o mínimo de massa muscular. E isso traz à tona a questão de saúde, né? Saúde é conseguir perder gordura conservando o máximo de massa muscular, tá? Então eu vou juntar essa experiência e tentar trazer para vocês informações práticas, que vocês consigam aplicar aí no dia a dia de vocês e pelo menos pensar se vocês estão conseguindo cumprir essas tarefas para conseguir um resultado o mais rápido que a gente consegue dentro de algo consistente e saudável também, tá? Então eu vou iniciar mostrando aqui para vocês um gráfico, não sei se vocês estão conseguindo, tem um reflexo ali, né? Aqui. Então, estou mostrando para vocês aqui um gráfico em que aqui em vermelho, este cara aqui, ó, que desce continuamente, vem seguindo essa linha aqui, tá? Esta é uma pessoa que está fazendo o processo de emagrecimento de maneira consistente, mas você consegue perceber que no começo ela não perde tanto peso quanto a primeira pessoa, tá? Mas ao longo do tempo, se a gente fosse considerar aqui o prazo de meses, por exemplo, colocar uma meta aqui de 6 meses, tá? Em 6 meses, esta pessoa teria atingido o peso que ela quer de maneira mais eficiente do que outra, que está tentando fazer algo aqui muito radical, porque daí ela perde peso e acaba reganhando, que é o que acontece com a maioria das pessoas. Então, isso tudo aqui, apesar de parecer a maneira mais rápida, não é, porque ela, apesar de te entregar um resultado aqui a curtíssimo prazo, um pouco mais expressivo, a médio e longo prazo você não sustenta. Então, entenda que, apesar do pessoal querer fazer isso daqui, geralmente isso não se sustenta. E geralmente um processo mais contínuo é mais passível de se ter sucesso. Por que eu estou falando isso? Porque a maioria de vocês está assistindo inclusive esse vídeo porque provavelmente já passou o que a gente chama de efeito sanfona. Aconteceu de você ir lá, emagrecer, perder muito peso e não conseguir ser capaz de sustentar aquele peso e voltar no peso anterior. Então isso não foi uma perda de peso eficiente e rápida. Na verdade você voltou a estaca zero, né? Você foi para algum lugar, na metade do caminho você retornou. Então a maneira eficiente envolve essa questão da continuidade e estratégias que você consiga manter essa perda de peso de maneira eficiente, lembrando inclusive do esporte, né? Então, primeiro fator, déficit calórico, tá? O que seria o déficit calórico, Danilo? O déficit calórico é você ser capaz de consumir através dos alimentos um pouco menos de calorias do que o seu corpo está precisando naquele dia para fazer a manutenção das funções orgânicas e as atividades, o trabalho, o exercício físico, tá? Toda vez que a gente está fazendo alguma coisa, a gente está gastando energia, porque o nosso músculo está contraindo, seja para escrever, seja para fazer um esporte, seja para trabalhar, qualquer atividade que a gente esteja fazendo, a gente gasta determinada quantidade de energia. Inclusive, em repouso, se eu ficar parado aqui, eu estou gastando energia porque o meu coração continua batendo, meus músculos precisam se contrair para eu conseguir puxar e soltar o ar. Então, a todo momento, nós estamos gastando uma certa quantidade de energia. E os alimentos servem como fonte dessas energias, independente do alimento que seja. Ah, Danilo, proteína, carboidratos, gordura, todos eles vão servir de fonte de energia. A diferença é que cada um desses alimentos tem determinada quantidade de energia embutida dentro deles, né? Como se fossem notas de dinheiro que a gente tem. As notas, tem nota de 100, nota de 50, nota de 10. Então existem alimentos que são notas de 10 e existem alimentos que são nota de 100, de 200. Então se você tem uma meta calórica estimada naquele dia, vamos dizer assim, 2.000 calorias é o que o seu corpo no começo do dia fala, hoje Danilo nós vamos gastar 2.000 calorias. Você precisa preencher isso daqui durante o seu dia. Aí você vai lá
e consome um pão, que a gente pode fazer uma analogia aí, uma nota de 100, a gente consome um suco, mais uma nota de 100, a gente consome um pedaço de bolo, uma nota de 200, então a gente já colocou 400 reais para dentro. Aí no almoço você acaba comendo um lanche, uma batata, aí já 4 notas de 200, então foi mais 800 para você completar. E aí o que acontece é o quê? Quando chega no final do dia, se você conseguiu, através dos alimentos, que a gente fez a equivalência de notas de dinheiro, completar esses R$2.000, exatamente R$2.000, seu corpo ficou satisfeito, você comeu a quantidade adequada e seu peso vai ficar exatamente no mesmo lugar. Agora, se ao invés de você ir pegando essas notas, sobrar, né, você pegar mais do que precisaria, através do peso dos alimentos, né, da quantidade de energia embutida nesses alimentos, e chegar no final do dia, você precisava de 2.000, mas você acabou pegando ali 3.000 em notas, esses R$1.000, o seu corpo não vai desperdiçar. Se tem alguém que é pão duro em relação à questão de dinheiro, que seja que a gente fez a analogia das calorias, é o corpo. Ele não vai desperdiçar por nada, ele não vai rasgar fora e jogar. Ele vai pegar esses R$1.000 e vai guardar. E geralmente vai para a poupança dele. E a poupança é onde? É a barriga, é a gordurinha do braço, geralmente vira tecido adiposo, vira gordura em algum lugar que vai se acumular no nosso corpo. Tá? E aí depende da individualidade de cada um. Agora, se no final desse dia você precisava o seu corpo falou, eu quero 2.000, e você chegou só com R$1.500, ele vai pegar esses 1.500 e vai falar assim, cara, vou ter que pegar R$500 aqui da poupança para complementar, porque não tem como eu ficar com menos de 2.000. Ele vai lá e pega 500 da sua poupança e complementa. Então, a sua poupança, lembra que é a sua gordurinha, então ele pega uma parte disso daí e complementa para fechar os 2.000. Ou seja, déficit calórico, a gente tem uma demanda que não vai se alterar naquele dia de calorias que a gente precisa e a nossa alimentação vai determinar se a gente vai guardar, se a gente vai pegar R$3.000, R$4.000 ou se a gente vai pegar 1.500, 1.600 e vai obrigar o nosso corpo a ficar usando a poupança dele como estoque. Então esse é um princípio básico do emagrecimento. Outras coisas envolvem o processo de emagrecimento, mas é um dos principais princípios. Então entender essa questão das calorias é extremamente importante e é isso que vai tornar o seu emagrecimento eficiente. Porque se você não tiver déficit calórico, você não consegue emagrecer. Mesmo comendo, por exemplo, carne salada. Se você comer em excesso essa carne, muito mais do que esses 2.000 em termos de calorias, você também vai acumular energia. E se, por exemplo, você consumir só carboidratos, vou comer só pão naquele dia, mas a quantidade de pão que você comeu só forneceu ali aqueles 1.500 calorias, que seriam os R$1.500, ainda assim o seu corpo vai precisar usar a poupança dele para complementar. Ou seja, dá para emagrecer, dá para ficar usando a poupança e queimando gordura no final do dia, consumindo carboidratos ou apenas carboidratos. Isso é possível. É saudável? Não, mas é possível. E eu falo isso para vocês não perderem, para vocês perderem o medo dos carboidratos, entenderem um pouquinho com mais de profundidade, mas isso seria um segundo vídeo. Mas entender esse princípio do déficit calórico, da questão das 2.000, cada pessoa vai ter uma quantidade, tá, pessoal? Então, por exemplo, o meu gasto energético total no dia, quando eu faço exercício físico diariamente, todos os dias, e descanso no domingo, eu gasto em média 3.500, quase 4.000 calorias por dia. Então, é isso que eu consigo comer durante o meu dia. E aí a gente entra no segundo ponto, que seria o exercício físico. Por que o exercício físico? Quando você se exercita, você gasta energia também. Então, lembra aquele cálculo das 2.000 que a gente conversou no começo do vídeo? O exercício físico entra nesse cálculo. Então, vamos supor que você não faça exercício físico, e seu corpo determinou 2.000 até o final do dia. Aí você pega e fala assim, eu vou começar a fazer exercício. Eu vou começar a fazer uma caminhada 30 minutos. Essas 2.000 sobe para 2.150, 2.200. Depois de um tempo que você vai ganhando experiência, 2.300, 2.500 calorias que você precisa naquele dia. Então você entende que fazer exercício físico aumenta a demanda, a conta do seu dia. E se você aumenta a conta do seu dia e mantém a mesma alimentação ali, por exemplo, de 1.500, você aumenta o seu gasto e no final do dia o seu corpo vai precisar pegar mais da poupança dele para completar aquele gasto. Então você vai gastar mais dinheiro da sua poupança.
Você vai chegar para o seu corpo e vai falar, gaste mais. Pegue a nossa gordura e use ela ali de fonte de energia para a gente fazer as tarefas que a gente está fazendo. Por isso que a importância do exercício físico para conseguir fazer um processo de emagrecimento adequado, ou colocar o máximo de velocidade que a gente possa nesse processo de emagrecimento, porque daí a gente associa a questão da alimentação, né, que a gente está controlando ela, junto com o aumento de demanda que o exercício vai gerar. E aí você muda o seu gasto de 2.000 para 2.200, 2.500 e assim sucessivamente. E aí o segundo ponto, quanto mais músculo você tiver, mais você consegue se exercitar. Naturalmente, você se exercitando mais, com maior potência, com maior eficiência, você gasta mais energia. Então, fazer atividades que te ajudem, inclusive, a construir músculo é uma maneira eficiente de você gastar mais energia. Não só durante o exercício, mas também em repouso, porque toda vez que você usa, o seu músculo ele precisa de energia para se recuperar. Então você gasta energia durante o exercício, gasta energia depois na recuperação daquele exercício. Então o exercício físico é extremamente importante para você elevar esse custo que a gente falou de 2.000 para 2.500 para 3.000 de repente e fazer com que você tenha maior capacidade de queimar gordura, tá? Então, fazer exercício físico é extremamente fundamental. E eu falei de eficiência, lembra dos gráficos ali no começo? Aquela pessoa que foi descendo ao longo do tempo e mantendo, e conseguindo avançar ao longo do tempo, ela fez exercício físico, porque o exercício físico, além de aumentar, ele permite com que o seu metabolismo não baixe, né? Não aconteça no processo de emagrecimento do seu corpo entender que você está perdendo peso e tentar deixar o metabolismo dele mais baixo. Então, ao invés, durante o processo de emagrecimento, se você não faz exercício físico, seu corpo começa a perceber que você está gastando, todo dia você está chegando com ele com R$1.500 e ele está pegando 500. Todo dia, ele chega uma hora e fala assim, não, tá errado. Não dá para ficar tirando R$500 da minha poupança todo dia, eu vou reduzir um pouquinho isso aqui. Aí ele dá um jeito de baixar o seu metabolismo, baixar um pouco o seu gasto energético, deixar você um pouquinho mais sem vontade de fazer as coisas, um pouco mais quietinho. E aí você vai gastar às vezes 1.800, 1.700, ele vai reduzir um pouquinho esse gasto no processo de emagrecimento, tá? Então fazer atividade física é uma maneira de você continuar empurrando esse gasto para cima. Então a importância de você ter essa questão da massa muscular e fazer atividade física associada para você otimizar o seu processo de emagrecimento. Junto com isso, entra a distribuição dos nutrientes. Não adianta você ficar consumindo só um tipo de nutriente e achar que você vai conseguir ter um resultado a longo prazo. Né? Por exemplo, eu vou consumir apenas proteína e salada, eu vou consumir apenas carboidrato, eu vou consumir apenas isso, mas vou controlar as calorias e está tudo bem. Poderia ser desse jeito, mas não é, infelizmente. Então a gente precisa de um certo equilíbrio entre esses nutrientes para que a gente consiga ter qualidade nesse emagrecimento. Porque a depender da escolha que a gente fizer, a gente pode emagrecer como um fisiculturista, igual eu falei, preservando ao máximo a massa muscular, queimando apenas gordura, ou a gente pode emagrecer como a maioria das pessoas fazem, que é simplesmente cortar as calorias, não selecionar adequadamente os nutrientes, proteína, carboidrato e gordura, e aí o que acontece é que elas começam a perder, às vezes, 1 kg de gordura, mas perde ali 500, 1 kg de massa magra, às vezes, e aí lembra daquele gráfico que a pessoa ela desce mais rápido no começo? Por quê? Porque às vezes ela não está perdendo só gordura, ela está perdendo líquido, massa magra, um monte de coisa junto. Enquanto a segunda demora um pouco mais, aparentemente falando de peso, porque ela está queimando só gordura. E esse queimar só gordura vai dar longevidade, e ela vai mais longe, e ela vai conseguir ter mais chance de sustentar a perda de peso dela do que alguém que acabou perdendo de qualquer maneira sem regular a alimentação. Então ter um princípio saudável, uma dieta saudável é fundamental nesse aspecto. Lógico, ter um nutricionista te ajudando vai ser o que vai te dar a máxima velocidade nesse aspecto, porque ele vai conseguir controlar não apenas as calorias da sua dieta, mas os nutrientes. Ele vai fazer esse balanço dentro do seu contexto e conseguir te entregar a máxima velocidade. Mas se ainda assim você não tem, por exemplo, um nutricionista, você pesquisar sobre a distribuição desses nutrientes, a importância da proteína, como que você vai tentar calcular isso daí de uma maneira saudável, vai ser extremamente importante. Então anote no caderno como que eu consigo buscar uma informação de uma dieta saudável e balanceada para que eu consiga fazer esse processo de emagrecimento de uma maneira mais veloz, tá? Maneira veloz e eficiente e duradoura. Tá? Segundo ponto relacionado à questão da alimentação, você aprender a fazer uma boa alimentação vai te dar longevidade. Por quê? Se você tenta fazer uma dieta
que não faz parte do seu contexto, não faz parte da sua cultura, não faz parte do seu dia a dia, você vai sustentar ela por tempo determinado. Você não vai sustentar ela por tempo indeterminado. Então você só vai conseguir fazer por um tempo. Vai chegar uma hora que você vai falar assim, cara, não dá mais para seguir essa dieta. Vou abandonar. É a hora que a pessoa reganha peso, porque ela fez algo insustentável. Isso vale para o exercício físico também. Fazer uma quantidade de exercício que você seja capaz de sustentar ao longo do tempo é muito mais eficiente para a perda de gordura do que você tentar treinar às vezes 3 vezes ao dia por um mês só. Então é muito melhor você treinar às vezes uma vez ao dia, só que você fazer aquele percurso contínuo e longevo, do que você tentar 3 vezes por dia, comer nada, fazer aquela perda enorme ali em 2, 3 semanas, perder um monte de peso, um monte de gordura, mais um monte de massa magra, líquido, tudo junto, e você, na hora que chegar lá embaixo, você não tem músculo para sustentar, você não adquiriu o comportamento para sustentar a alimentação, você fez uma dieta extremamente rígida e que você é incapaz de continuar seguindo, e aí você volta a comer, para de se exercitar, porque chega uma hora que aquilo se torna insustentável, você reganha peso, enquanto aquele indivíduo que fez algo mais palpável, treinou uma vez ao dia, fez uma dieta mais balanceada e foi perdendo peso ao longo do tempo, 2, 3 meses, 6 meses depois, ele vai estar muito à frente daquela pessoa que resolver fazer uma questão mais drástica ali na alimentação. Então é uma maneira eficiente de você conseguir avançar no seu processo de emagrecimento, tá? E vamos falar também da questão do sono, da importância da quantidade de sono. Então você precisa dormir pelo menos em média de 7 a 9 horas por dia. Mesmo aquelas pessoas que referem dormir menos e se sentem bem, elas ainda não tiveram a percepção do quanto elas ainda podem melhorar se elas fossem capazes de dormir um pouquinho mais. Tá? Então ficar dentro dessa média é um bom parâmetro. Por quê? A partir do momento que você dorme bem, você acorda mais disposto. Acordando mais disposto ou disposta, você consegue fazer exercício físico de maneira mais adequada e está mais disposto a enfrentar, por exemplo, um dia de trabalho, um dia de tarefas, de coisas que você tem que fazer e ainda assim fazer uma dieta. Então, você se torna mais capaz de fazer coisas difíceis. Agora, quando você dorme pouco, o nosso cérebro ele acorda cansado. E quem comanda nossas ações é o nosso cérebro. E aí, na hora que você tiver que escolher entre fazer a dieta ou comer uma coisa mais gostosa, você não vai ter tanto poder de escolha, porque o seu cérebro já está cansado. Na hora que você tiver que escolher entre ficar sentado no sofá ou se exercitar, o exercício não vai parecer tão atrativo para você quanto ficar no sofá, porque seu cérebro também vai estar cansado e ele não vai estar com esse poder de escolha totalmente alinhado com o que você precisa. Então, dormir é extremamente importante do ponto de vista de tomada de decisão, para você tomar uma decisão adequada na hora que você precisar fazer uma boa alimentação, na hora que você precisar se levantar e se exercitar no horário que você pretende, ou inclusive se organizar para fazer essas coisas. Você precisa que o seu cérebro esteja descansado, senão essa tarefa fica cada vez mais difícil. E outra questão, quando a gente dorme pouco, os hormônios, por exemplo, a grelina, que aumenta a nossa fome, vai ficar mais em alta. E hormônios que dariam saciedade, por exemplo, leptina, vai estar um pouquinho mais baixo. Então a nossa regulação desse processo de fome e saciedade vai ficar meio bagunçada quando a gente dorme mal. E aí o que acontece? A tendência da gente comer mais do que deveria. Então, você dormindo mal, você torna a sua dieta mais difícil ainda. Então você tornou difícil dormindo mal a sua dieta, a sua tomada de decisão para fazer dieta, inclusive a percepção do esforço do seu exercício. Então, um exercício físico que às vezes já é difícil porque você está começando agora, vai ficar mais difícil ainda. Já parou para perceber, um dia que você dorme mal, você não quer fazer nada, você fica estressado? Se alguém falar, vamos fazer, não quero, sabe? Você fica menos... E aí, de repente, no final de semana, ou no seu descanso, na sua viagem, nas suas férias, você às vezes tem disposição para acordar, fazer uma caminhada na praia, coisa que você geralmente não faz, você acorda com um humor diferente, você acorda melhor. Lógico que tem a questão de você estar em outro ambiente, mas tem essa questão do descanso, de você ter tido a capacidade de dormir um pouco melhor, tá? Então leve em consideração o sono para conseguir colocar a velocidade. O que é velocidade quando a gente está falando de emagrecimento? Você conseguir fazer o que tem que ser feito a maior parte do tempo, com consistência. E para você conseguir fazer isso, que é a maneira mais rápida, que é o que o fisiculturista, por exemplo, faz na perda de peso, é o quê? Fazer a quantidade básica de exercício físico que ele precisa, evitar sair ao máximo da alimentação programada e balanceada que ele tem
e dormir uma quantidade suficiente para que ele tenha uma boa recuperação muscular, consiga ter ali o metabolismo dele funcionando adequadamente e ele ainda consiga tomar boas decisões no dia seguinte. Porque ele precisa continuar tomando boas decisões dia após dia, para fazer isso por 60, 120, um ano inteiro, entendeu? Então essas tomadas de decisões dependem desse equilíbrio. Vida real, eu entendo que em nenhum momento a gente vai ter perfeição em todos esses mecanismos, mas a partir do momento que você entende esses mecanismos, você passa a administrar eles um pouco melhor e passa a escolher as decisões que você vai tomando no seu dia para que você tenha a máxima velocidade nessa perda de peso, tá? Então, de maneira geral, são essas informações e, por fim, colocar uma meta atingível. Por quê? Isso vai acelerar ou não a minha perda de peso, Danilo? Eu não entendi o que tem a ver uma meta atingível com perda de peso. A partir do momento que você coloca uma meta muito distante, você vai se desmotivar no meio do caminho. Por quê? Se você colocar assim, no começo do processo, preciso perder 10 quilos em 2 semanas, provavelmente você não vai conseguir fazer. Se fizer, vai ser às custas de algo extremamente difícil, algo que você não vai sustentar. E aí o que vai acontecer? Você vai reganhar. E no final do processo você não vai ter um benefício, uma motivação para continuar aquilo lá, porque a sua percepção vai ser: perdi 10 quilos em 2 semanas, mas eu quase, nossa senhora, eu tive que treinar 3 vezes a semana, eu tive que comer só salada, eu quase passei mal. Enquanto a pessoa que falou assim, eu quero perder 1 quilo em determinado prazo de tempo, que é um prazo ok. Às vezes ela vai perder 1 quilo até antes daquele prazo. E ao invés dela se desmotivar igual a primeira pessoa, ela vai falar assim, cara, eu perdi e até antes do que eu esperava. Então eu quero perder. Quem perde 1 quilo, perde 2. Quem perde 2, perde 4. Quem perde 4, perde 8. Entendeu o princípio? Então você ter uma meta palpável, principalmente a curto prazo, e que seja passível de ser feita através de algo sustentável, vai te motivar no processo a continuar fazendo aquilo lá. Porque daí você não vai ver aquilo lá como algo danoso, mas sim algo como um benefício para você. Então, pegar aquela meta grande e fracionar ela é uma maneira de você tornar o seu emagrecimento mais rápido e eficiente, porque aí você vai a passinho de tartaruga, vencendo tarefa por tarefa, se empoderando, ganhando conhecimento, ganhando habilidade de fazer dieta, percebendo como que você lida durante o seu dia a dia e se tornando eficiente. Um atleta de fisiculturismo eficiente do ponto de vista de perda de peso é o atleta que muitas vezes já passou por esse processo de emagrecimento, já entendeu qual é a rotina dele, quais são os alimentos que ajudam ou não, qual é a quantidade nutricional, como que ele vai fazer o exercício físico, se para ele é melhor à tarde, manhã ou à noite. Então são percepções que você vai tendo durante o processo. Agora, se você tentar fazer algo extremamente drástico, sem levar em consideração esses aspectos, você vai ser aquela pessoa do emagrecimento que inicialmente em alguns dias, poucas semanas, parece que você está na frente de todo mundo, mas lá na frente você reganha todo esse peso e não é capaz de sustentar essa perda de peso. Enquanto a pessoa que cumpriu minimamente as tarefas que eu acabei de mencionar, ela vai ser mais capaz de conseguir sustentar esse peso a longo prazo. Então são coisas que não te deixam blindado, mas que facilitam esse processo e essa manutenção da perda de peso a longo prazo. E é isso que a gente utiliza, inclusive, na clínica, quando a gente está tratando pacientes com sobrepeso e obesidade, tentando passar para essas pessoas esse tipo de comportamento, esse tipo de estratégia, para que ela, a longo prazo, vá conseguindo perder peso de maneira eficiente e preservando a saúde dela, que é perder gordura e não perder ou preservar ao máximo possível a massa muscular dela, se exercitando durante o processo, fazendo uma alimentação balanceada. Tá certo, pessoal? Se vocês gostaram desse conteúdo, cliquem em inscrição aqui, me sigam, tá? Vou deixar o meu Instagram aqui também para quem quiser acompanhar lá nas redes sociais. Diariamente eu posto sobre os temas relacionados ao que a gente conversou aqui. Tem também a Nação Endorfina, tá? Que é uma plataforma que eu costumo postar vídeos mais aprofundados sobre esse tipo de tema, de mudança de estilo de vida, emagrecimento, hipertrofia, e que às vezes para você pode ser interessante, porque conhecimento é poder e poder é liberdade, tá? Então você conseguir ter mais conhecimento sobre essas estratégias pode ser muito importante, tá? Muito obrigado aí pela audiência e deixe comentários de vocês, o que vocês acharam, qual é a dúvida que vocês possam vir a ter. Se quiser me chamar na rede social também, vai ser muito bem-vindo os questionamentos, as dúvidas, porque assim eu consigo direcionar cada vez mais
tanto os meus vídeos quanto os temas de vídeos para vocês conseguirem adquirir conhecimento voltado para essas áreas.